Os tigres com certeza são os maiores felinos do planeta e apesar de estarem na frente do leão quando o assunto é tamanho e massa corporal, ainda assim é o felino com a maior variação de tamanho entre as subespécies. Como exemplo, posso citar o extinto tigre de Bali, que não ultrapassava os 100 quilos e possuía tamanhos que rivalizavam com suçuaranas e leopardos. Esse tigre era endêmico da ilha de Bali, na Indonésia. Já o tigre siberiano é a maior subespécie conhecida entre todos os felinos. Porém, mesmo entre essa subespécie, o tamanho também é variável, pesando na maior parte das vezes, entre 180 e 300 quilos. Em comprimento, esses gigantes ficam entre 2,4 metros ou 3,3 metros. Infelizmente, as informações do tamanho máximo do animal são confusas sobre o maior encontrado na natureza. De acordo com a edição de 1988 do Livro dos Recordes, um tigre siberiano macho de cativeiro, chamado Jaipur, chegou a pesar, aos 7 anos e meio de idade, 423 quilos e possuía 3 metros e 32 centímetros de comprimento. Antes de morrer em 1999, Jaipur chegou a pesar 465 quilos. Devo salientar que o tigre siberiano também é tido como o terceiro maior mamífero carnívoro terrestre do planeta, logo atrás do urso pardo e do urso polar. Entretanto, o tigre siberiano corre um sério risco de ser extinto. Infelizmente, esses dados não referem-se apenas ao siberiano, porque todas as espécies de tigres estão correndo sérios riscos de sumir da face da Terra. Apesar de serem classificados como superpredadores, possuem pouquíssimos indivíduos vivos entre as 6 subespécies que ainda não foram extintas. Por exemplo, estudos realizados em 2005 pela WCS, a Sociedade pela Conservação da Vida Selvagem, apontou que havia 500 tigres siberianos espalhados em uma pequena parte do território da Sibéria. Em 1994 o número de tigres era ainda menor, cerca de 200 indivíduos, mas esforços de conservacionistas e patrulhamento anti-caça conseguiram evitar o desaparecimento completo do tigre siberiano. Hoje, existem por volta de 600 indivíduos. A principal causa de seu desaparecimento foi o desmatamento de seu habitat e a caça ilegal, alimentada principalmente pela venda de órgãos para a medicina chinesa. Uma outra subespécie em risco extremo de extinção, porém com um número maior de indivíduos, é o tigre de Bengala, chamado também de tigre indiano. A União Internacional de Conservação para a Natureza estima que ocorram cerca de 4.500 animais dessa espécie, dos quais 2.000 em estado selvagem. É a segunda maior espécie de tigre, perdendo, lógico, para o já citado tigre siberiano. Esses aqui podem atingir peso máximo de 290 quilos e um incrível tamanho de 3 metros e 20 centímetros. Agora vamos analisar um pouco sobre o tigre da Indochina, ou tigre indo-chinês. Essa espécie é um pouco menor em tamanho e peso se comparado ao tigre siberiano e ao tigre de Bengala. Um macho adulto pode chegar aos 2,5 metros de comprimento, alguns podem atingir tamanhos um pouco maiores, se aproximando de 2,80 metros. Já no peso, ficam entre 150 a 190 quilos, só que esses estão numa situação bem mais precária quando comparado aos outros dois citados, porque segundo dados da União Internacional para a Conservação da Natureza, são encontrados apenas 350 desses bichinhos espalhados pelo sudeste da Ásia. A situação do tigre malaio é desesperadora ao extremo, isso porque dados de 2010 apontavam que existiam 500 indivíduos, só que hoje não se sabe ao certo quantos desses tigres estão vivos, porque ONGs e organizações citam números menores, que ficam entre 340 a 250, ou talvez menos. A situação e os números do próximo tigre é equivalente ao anterior. O tigre de Sumatra, conhecido também como tigre de Sunda, é a menor subespécie em tamanho e massa corporal. Os machos não passam de 2,20 metros, e pesam meros 140 quilos, no máximo. As fêmeas são ainda menores, com 75 ou 110 quilos de peso. Acredita-se que existem menos de 350 animais em seu local de origem, a ilha de Sumatra, na Indonésia. O próximo animal que vou comentar é o tigre do sul da China, também conhecido como tigre chinês do sul,
tendo esse nome porque era nativo das províncias de Fujian, Guangdong, Hunan e Jiangxi, todas no sul da China. As populações dessa subespécie é uma das mais criticamente ameaçadas, estando na lista vermelha da IUCN desde 1996 e provavelmente extinta na natureza, já que nenhum indivíduo selvagem foi avistado desde a década de 70. Hoje, todos vivem em cativeiros ao redor do mundo, mas não se sabe a contagem exata. Os únicos dados concretos foram realizados em 2007 com a contagem total de 72 indivíduos. No tamanho, esses animais atingem 2,5 metros, além de pesarem entre 130 a 170 quilos, ou seja, um pouco maiores que os tigres de Sumatra. Como vocês puderam ver, os tigres são super predadores que estão no topo da cadeia alimentar, podendo encarar outros carnívoros de igual para igual, às vezes se dando bem, às vezes nem tanto. Esses poderosos felinos possuem uma força descomunal, predando cavalos, búfalos, javalis e leopardos. Por incrível que pareça, alguns atacam até ursos. Além dessas 6 subespécies ameaçadas, havia outras 3 que já estão extintas. Um deles é o tigre de Bali, que comentei no começo do vídeo. Essa espécie está extinta desde a década de 30. Já o tigre do Cáspio está extinto desde 1960, embora haja casos de avistamento desses animais no Irã e Turquia, mas desde 2017 a comunidade científica o considera como realmente extinto. O tigre de Java foi a última subespécie extinta, porque não há registros desse cara desde a década de 70. Originalmente os tigres habitavam ecossistemas de climas mais frios, só que hoje em dia eles habitam florestas tropicais. Bem, pelo menos os que vivem em estado selvagem. A exemplo de comparação, a grande maioria desses animais são encontrados na Índia e Nepal, mas também existem populações bem pequenas em Bangladesh, Butão, Indonésia, Laos, Malásia, Mianmar, Tailândia e Rússia. Já em países como Camboja, Coreia e Vietnã estão praticamente extintos. Na China ele ainda é encontrado em pouquíssimos lugares, como Yunnan, Jilin e Tibete. No restante da Ásia, eles estão completamente extintos. Agora vamos falar de mais uma curiosidade. O famoso tigre-dente de sabre, ao contrário do que muita gente pensa, não é um ancestral ou qualquer tipo de parente dos tigres atuais. Seu nome científico é Smilodon, ou Esmilodonte no português, foram grandes felinos que habitavam a América do Norte, América Central e América do Sul. Foram extintos há cerca de 10.000 anos atrás e pelo menos um dessa espécie era bem mais robusto do que qualquer felino da atualidade. A ciência o dividiu em 3 espécies. O mais antigo e o menor entre eles era o Smilodon gracilis, também chamado de tigre-dentes de sabre ancestral. Habitou a América do Norte há aproximadamente 2,5 milhões de anos a 500.000 anos atrás. Como eu disse, este era o menor, mal passando de 1,30 m de comprimento e pesava 100 quilos. O segundo da espécie era o Smilodon fatalis, que provavelmente originou-se do Smilodon gracilis. Ele foi chamado vulgarmente de tigre-dentes de sabre norte-americano. Viveu em toda a América do Norte e parte da América Central há aproximadamente 1,6 milhões de anos a 10.000 anos atrás. Esse chegava a 1,70 m de comprimento e pesava 280 quilos. Mas com certeza o maior e mais pesado entre eles era o Smilodon populator, ou tigre-dentes de sabre do sul. Essa espécie viveu na América do Sul há aproximadamente 1 milhão de anos atrás e desapareceu há 10.000 anos. O populator era o mais robusto do gênero Smilodon, pesava incríveis 400 quilos e atingia tamanho de 2,10 metros. O gênero Smilodon foi descrito pelo naturalista irlandês Peter Lund em 1842 a partir de fósseis encontrados nas cavernas da Lagoa Santa, em Minas Gerais. Mas isso é assunto para um outro vídeo, porque este termina por aqui. Espero sinceramente que tenham gostado. Deixem um like da resistência para fortalecer o canal e até a próxima.